Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia a todos, bem-vindos ao canal Católico. Hoje fazemos então essa reflexão para esse domingo, dia da Epifania do Senhor. Graças a Deus, estamos nesse domingo tão interessante, tão bonito, tão célebre em toda a igreja. Então nós celebramos a Epifania de Jesus. Não esqueça de dar o seu like, o seu gostei para esse vídeo. Então hoje o evangelho, na verdade, que nós vamos fazer a reflexão é de Mateus. É a narração de Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Não esqueça de dar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua comunidade. Muito bem, vamos começar agora então a nossa reflexão. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sob o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. Então hoje nós celebramos essa Epifania de Jesus. Mateus capítulo 2, essa é a narrativa que nos é apresentada, que é uma festa na igreja muito grande, que apresenta-nos Jesus como Messias, como Salvador. E, na verdade, não só Salvador dos judeus, mas como Salvador de todos os povos. A Epifania significa a manifestação ou a revelação, é o que significa a palavra. Então, os magos vindos do Oriente para ver Jesus, para adorar Jesus, para dar presentes a Jesus, já nos revela previamente que a salvação não é só para os judeus. A salvação é para todos os povos da humanidade. Essa é a vontade de Deus. Por isso os magos aparecem no nascimento de Cristo. E aqui nós temos, na verdade, nesses magos, uma outra imagem daquelas pessoas que buscam nesse mundo a verdade, que buscam conhecimento, que buscam a sabedoria. Porque, de fato, eles representam essas pessoas, vindo de longe, para conhecer essa sabedoria de Deus que se manifesta nessa criança, essa verdade que se manifesta. Ou seja, os magos revelam para nós o caráter universal do conhecimento, da sabedoria e da verdade. E eles não são judeus, eles são pagãos. Vieram de uma longa jornada, como está nos mostrando o evangelista Lucas, saiu de terras distantes, guiados por sinais. Ou seja, é a perseverança na busca de Deus. Na humanidade nós temos as pessoas que querem conhecer a Deus, que buscam a Deus, ou seja, eles estão atentos aos sinais de Deus. Será que nós estamos atentos aos sinais de Deus em nossas vidas, em nossa jornada, em nossa caminhada? É algo que nós temos que nos perguntar também. Depois, há uma pergunta que é feita. Logo que os magos chegam em Jerusalém, eles fazem a pergunta: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Fecha aspas. Aqui está no versículo 2 do texto de Lucas. Onde está o rei dos judeus? Essa pergunta é interessante porque eles reconhecem Jesus como rei. O significado de Jesus, do nascimento de Cristo, tem sim uma simbolização real, um caráter real, mas não apenas um rei no sentido físico, um rei para esse mundo, mas um rei eterno, ou seja, ele tem um caráter muito além desse mundo, um caráter teológico, um caráter espiritual, ou seja, ele tem autoridade divina. Então é o rei que está sendo reconhecido, mas em todo sentido, né, em todos os aspectos.
Depois nós temos lá em Jerusalém o problema da perturbação de Herodes. Herodes provavelmente não esperava uma visita de pessoas de longe, magos, procurando um rei que nasceu. Isso, na verdade, já nos mostra o comportamento de Herodes, que é uma pessoa insegura, é uma pessoa sedenta de poder, é uma pessoa que se sente ameaçada, então ele reage com medo e reage com violência. A gente percebe na pessoa de Herodes que nesse nosso mundo existe uma oposição à mensagem de Deus. E nós, nesse mundo, nós temos que ter coragem para se posicionar muitas vezes com essa mensagem divina diante das realidades, diante das pessoas, diante do mundo, porque a mensagem de Cristo vai sofrer oposição. Isso para nós já é um sinal de que isso é uma realidade, porque Jesus também ele vai dividir as opiniões. Herodes, ele já está contra esse menino, seja quem for, não importa para ele já se coloca contra, em oposição. Então, ele divide opiniões. A questão é que opinião que nós vamos ter na nossa vida, de que lado nós vamos estar, da verdade, a favor dessa verdade ou contra essa verdade. Depois a gente percebe que a estrela guiou os magos. Então, a estrela é a luz de Deus, é aquela luz que ele oferece para as pessoas que o buscam. Será que nós temos abertura para essa luz que está sinalizando para nós, que está nos apontando o caminho, direcionando a nossa jornada? Nós temos que nos perguntar também, né, se nós temos na nossa vida essa compreensão, essa percepção de que Deus está guiando, nos dando sinais. E se nós estamos nos deixando guiar pelos sinais de Deus. Finalmente, nós temos aqui um aspecto importante, que é a adoração dos magos. Eles entraram onde estava o menino e adoraram. Viram a Maria, viram José e o menino Jesus. Se ajoelharam e adoraram e ofereceram para ele presentes, como diz Lucas, né? Ou seja, essa adoração é o reconhecimento de Cristo. E depois eles voltam por outro caminho, porque eles foram avisados em sonhos para não irem a Herodes. Então, essa mudança de caminho, não ir aonde está esse homem, significa a mudança de vida após o encontro com Cristo. Será que a nossa vida, a cada encontro com Cristo, tem nos levado a mudar aspectos da nossa vida? Mais e mais, ou pouco a pouco, mesmo que com esforço. Será que essa mudança de vida pode ser constatada na nossa vida? Vamos pensar nessa realidade, porque, de fato, hoje, nessa Epifania, nós somos chamados por Deus a reconhecer o menino, a adorar o menino, também a querer mudar a nossa vida quando nós o conhecemos. Vamos pedir a Deus a bênção nesse momento para a nossa vida e não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.